Boa noite a todos, benção Pai, benção irmãos. Boa noite, Pai abençoe, Ked, seja bem-vinda. 21 horas, vamos começar a nossa reza. Que nosso Pai Jagum nos abençoe na noite de hoje, que sejamos abraçados, acolhidos pelas suas palhas sagradas, que todos os enfermos possam ser tocados pelas bênçãos de Obaloaê nesse instante, que seus corações possam se apaziguar, que suas mentes possam se reequilibrar, que a esperança, que a fé, que a confiança na recuperação lhes fortaleça o corpo, lhes reanime o espírito. Rogamos aos deuses da saúde força, determinação, inspiração também para os profissionais que se dedicam ao seu mistério, ao seu trabalho, arriscando a própria vida para salvar outras tantas. Abençoe os lares daqueles que estão em agonia, em sofrimento, aqueles que estão em situação de rua. Proteja-nos a todos nós, meu Pai.
que Obaloaiê, que Omolu estejam conosco nesse momento e durante a nossa existência. Axé. Axé. Benção, Pai. Axé, benção, Pai. Benção, Baba Márcio. Axé, é uma alegria receber todos vocês aqui com a gente. Hoje, segunda-feira, dia 30, concluímos a 5ª reza do mês de agosto, o ciclo dos adoradas, das orações, das rezas de Omolu, como é a nossa tradição. Durante esse ano, assim como fizemos no ano passado, optamos pela modalidade desse encontro virtual para preservar a nossa comunidade, para preservar aqueles que nós amamos dessa pandemia que ainda nos assola. É uma maneira de nós estarmos juntos, de nós mantermos a nossa memória nos ancestrais, de nós nos reequilibrarmos, de nós trocarmos vibrações. E já vimos que funciona, que bom que funciona bem. Enfim, durante esses encontros das segundas-feiras, nós abordamos vários assuntos que são diretamente ligados ao culto aos deuses da saúde e da doença. Falamos sobre a palha, ou sobre as palhas, falamos sobre o deburu, que é a oferenda principal, as pipocas, falamos sobre o ocó, e o xaxará, e hoje vamos falar sobre a saúde e a doença, a noção de saúde e a doença, o início do adoecimento do corpo, a busca pelo reequilíbrio da saúde. Dentro dessa temática, eu pesquisei um bocado e acabei compilando um pouco desses achados muito importantes, muito interessantes, naquele nosso livro Euê, a Chave do Portal. Enfim, a noção de saúde física, a noção de saúde mental que os iorubás têm é muito diferente daquela que nós temos aqui. Para eles, as doenças têm basicamente 3 tipos de origem. A primeira origem das doenças decorre das próprias escolhas. São as escolhas feitas antes do próprio nascimento, e às vezes até durante a vida. Portanto, são escolhas nossas. A gente acredita, de acordo com a cultura iorubá, que o destino não nos é imposto pelo Criador. O destino não é pré-estabelecido, pré-determinado. A nossa vida não é, portanto, predestinada. O destino, o Udu, é uma escolha individual e autônoma nossa, diante do Criador. O que muda completamente essa perspectiva que nós temos diante de Deus. Deus não nos impõe. Este Deus dos iorubás, Olorum, é o Criador que nos permite viver, que nos dá autonomia. Portanto, as escolhas que nós fazemos para o destino que viveremos têm a ver com a busca pelas virtudes. E algumas dificuldades, por exemplo, que nós optamos por encontrá-las nessa jornada da vida, tem a ver com isso. A doença pode ser uma delas. Portanto, o ser humano é parte responsável pela sua vida, pela vida que ele escolheu antes de nascer e pela administração dela ao longo da vida. Deus, para os iorubás, não é um gestor dos destinos, mas um grande, um macro-organizador da sua obra. Por isso que ele tem um dos títulos de Agbaye-Gun, o regulador do universo. A função de Olorum, o Criador, é regular o universo e não intervir na nossa existência. Mesmo que depois do nascimento a gente esqueça essas escolhas que nós fizemos antes do nascimento, elas ficam registradas dentro do nosso ori, da nossa cabeça, num dispositivo que os iorubás denominam de Ipori, que seria como se fosse a caixa preta dos aviões, onde ficam registradas todas as experiências, as vivências, as emoções que nós temos, não ao longo desta, mas de todas as vidas que temos. O segundo fator
de origem das doenças para os urubais é a ancestralidade. Portanto, a doença, ainda que escolhida por nós, ela precisa ser viabilizada. E ela é viabilizada geneticamente. Nós escolhemos nascer de uma composição genética, portanto, de pais e mães, que possam viabilizar biologicamente as doenças que nós escolhemos encontrar ao longo da vida. Mas, além dessa possibilidade das escolhas anteriores ao nascimento, também é possível encontrar a doença na nossa existência, ao longo da nossa vida, pelo equilíbrio, ou melhor, pelo desequilíbrio energético. Quando a gente se desequilibra, quando a gente maltrata o nosso corpo e desequilibra a nossa mente, o nosso ori, a gente propicia a aquisição de doenças também. Então, há doenças não apenas originárias, genéticas, mas também aquelas adquiridas por boas ou más escolhas que a gente faz no percurso. A palavra equilíbrio, para os yorubais, chama-se Agbara Ogbon. Agbara quer dizer força, poder. Ogbon, sabedoria. Portanto, o equilíbrio é o poder de controlar o corpo. É o poder de exercer a sabedoria sobre o corpo. Quando nos falta esse poder de exercer sabedoria sobre o corpo, nos falta equilíbrio. E este desequilíbrio emocional, às vezes, decorre ou faz decorrer o adoecimento do corpo. Portanto, muitas vezes, eu presenciei isso. Os nossos mais velhos, os nossos ancestrais, diziam, diante de uma pessoa doente, que vai recorrer ao oráculo, por exemplo, cuide da sua cabeça. Dê um borê. Independentemente de procurar um médico, de fazer um tratamento, cuide do reequilíbrio das suas emoções. Isso traz sanidade para o corpo. Mas as doenças não são apenas físicas. As doenças também podem ser no aspecto mental, né? E os yorubais acreditam que existem 6 fatores que podem levar à doença mental, às doenças mentais. A Isum, a insônia. Não dormir bem desequilibra a saúde mental. A Iuó, a agitação. O excesso de agitação podem levar ao desequilíbrio mental. A Ijé, a incapacidade de comer. Olha que interessante. Não é fome, é incapacidade de comer. A Imun, a incapacidade de beber, de ingerir água. A Itó, a incapacidade de urinar. Pode gerar desequilíbrio mental, segundo os yorubais. E a Ixu, a incapacidade de defecar. Os yorubais dizem que há um processo de interação entre todos esses fatores, em que uma atividade pode ir levando ao agravamento da outra. Mas é a inquietação, a iuó, que os yorubais consideram como a principal fonte de todas as doenças. É interessante, né? A gente sabe que, para os yorubais, a doença, né, os adjogum são espíritos que podem causar dor à humanidade. Eles são denominados assim, adjogum. E são centenas deles, são infindáveis, mas 8 são os principais. Iku, a morte, que é considerado o rei dos adjogum. Arum, a doença, que, como eu já disse, é partner, é consorte de Arum. Iku e Arum fazem um casal, um par. Ofó, a avareza. Egbar, o ócio. Oram, os problemas. Epê, a maldição. Euon, a prisão, o aprisionamento interior. Ecê,
a aflição, que seria uma espécie de conjunto de todos os outros fatores. Mas se existe uma origem para as doenças, existe também o princípio da cura. E a medicina iorubá, que tem princípios obviamente diferentes da medicina ocidental, aquela que eu chamo iorubá de herbologia, né, tem um princípio basilar. A medicina iorubá acredita que o equilíbrio que propicia a cura se dá numa grande rede. Nos iorubás existe um princípio básico de reequilíbrio, não só do corpo, mas da natureza, que está no corpo e está em torno dele, que é o princípio do sacrifício. O princípio do sacrifício. Mas entendam, sacrifício não deve ser interpretado como a gente pensa, como a gente conhece essa palavra em português. Sacrifício tem a ver, no português, com dor, com punição. Esses são conceitos que vêm das bases cristãs. Sem entrar no mérito, mas é preciso entender que sacrifício, no contexto iorubá, tem muito mais a ver com troca. Um troca com o outro. É sacrifício nesse sentido de troca, de complementaridade. Portanto, para que a gente viva, a gente sacrifica animais, sacrifica vegetais para nos alimentarmos. Quando a gente morre, daí porque os iorubás enterram os corpos, né, os mortos, do corpo morto surge vida biológica. Então, esse é um princípio do sacrifício, no sentido da troca. Então, há durante a vida um processo constante, permanente, de troca entre os humanos e a natureza e os humanos, que compõem um único grupo, um único conjunto. Para os iorubás, veneno e antídoto regulam a saúde. Os nossos ancestrais dizem, mitologicamente, que, num provérbio, que o caçador abriu sua bolsa e retirou o veneno. Foi Ossanho que abriu a sua bolsa e retirou a medicina. Ou seja, é o humano quem adoece o mundo, quem se envenena, que causa o problema, enquanto o divino, Ossanho, é quem apresenta a cura, quem pode reequilibrar. Portanto, para os iorubás, toda doença possui cura. Mas a cura num sentido amplo, não necessariamente expelir a doença ou encerrar a doença, mas equilibrar-se diante dela. Os iorubás dizem que nós todos carregamos saquinhos dentro do corpo, onde estão os venenos, as enfermidades. E quando a gente quebra o equilíbrio do organismo, é como se esses saquinhos se rompessem, deixando extravasar os venenos, né? E aí a doença se instala. Portanto, é o desequilíbrio que gera, inclusive, as doenças potenciais, sejam elas quais forem. Como eu já disse, para os iorubás, Arum, a doença, assim como todos os Adiogun, quando nos visita, quando visita a nossa casa, quando visita a nossa família, traz sempre uma mensagem. E a gente precisa entender qual é a mensagem da doença. O que a doença quer nos dizer. O que a doença quer nos proporcionar como reflexão, como aprendizado. E quando a gente entende o que a doença quer nos dizer, a doença vai embora. Mesmo que o cheiro dela permaneça, mesmo que a doença permaneça no ambiente, nós já não seremos mais doentes. Mesmo que biologicamente abatidos, emocionalmente não seremos mais derrotados por ela, nesse sentido. Dessa forma, os iorubás
entendem que existem substâncias curativas. A doença pode ser prevenida, exatamente, que eles chamam de remédios propedêuticos, que antecipam a chegada da doença, são chamados de adjessara. E tem os remédios que são os antídotos, os remédios terapêuticos, que eles chamam de egbogi. Portanto, a medicina, a herbologia dos Yorubás é uma arte de curar, de levar a medida certa do reequilíbrio. E aí entram os deuses que têm essa interface, o Omolu, o Obaloaiê e o próprio Osani, que é aquele que faz a alquimia, a transformação dos vegetais em elementos de cura, em remédios. Outra coisa muito interessante na medicina iorubá, nessa lida com a doença, é que eles não pensam a doença como objeto, como elemento a ser abatido, mas eles pensam no indivíduo. Eles estranham muito essa possibilidade que a gente tem de chegar num balcão, numa farmácia, e pedir o mesmo remédio para todas as pessoas. Dizem, mas como assim? Cada pessoa tem uma idade, cada pessoa tem uma energia, cada pessoa tem um peso, cada pessoa tem uma compleição física. Como o mesmo remédio pode servir para todo mundo? Portanto, a relação que eles têm, a proposta, o entendimento que eles têm é muito interessante. Eles não querem identificar a doença, eles querem identificar o indivíduo. Entender o indivíduo para poder curá-lo. E não identificar a doença para atacar apenas aquilo. Isso é sensacional, eu acho. Então, nesse sentido, eles vão usando vários elementos curativos. As folhas, que eles chamam de euê, as frutas, essô, o dodô, as flores, as sementes, corô, as cascas, yanbé, as raízes, ecã, os talos, cucutê. Então, todos esses são elementos biológicos utilizados alquimicamente, transformados em cura, em reequilíbrio. Sem esquecer a água. A água, para eles, é um elemento fundamental no processo curativo. O que a gente, no Ocidente, poderia chamar de aquoterapia, eles chamam de adimó omum, literalmente o abraço da água. Eles nos tratam com a água. A água é um elemento de cura, de reequilíbrio, de inspiração, de hidratação, de maleabilidade, de flexibilização. A gente se banha com as ervas, a água é fundamental, a gente bebe o chá dessas ervas, né? A gente lava a cabeça, enfim. E há vários tipos de tratamento com a água, muito peculiares, dependendo da situação. O poder da fala não pode ser esquecido. Apesar de todos esses princípios do sacrifício, apesar de todos esses elementos curativos, o que ajudam no reequilíbrio, a viabilidade disso tudo é através do encanto da fala, do axé proporcionado pela oralidade, a força que é imposta nas rezas, que é proposta nos encantamentos, nos ofó. Então, a palavra tem poder. E é interessante que dentro dessa cultura, tudo é absolutamente narrado. Tanto a palavra viabiliza a cura, quanto a palavra viabiliza a memória, o aprendizado. Eu costumo dizer que, para a gente entender bem o sistema cultural iorubá, a gente precisa tentar identificar o fato, o mito e o rito. O fato antecede o mito, e o mito justifica o rito. O fato é que a gente adoece. E como é que miticamente eles
contam, narram, ensinam o surgimento das doenças. Dizem os iorubás, através de um Itã lindíssimo, que um homem muito ambicioso, muito usurário, com vontade de acumular riquezas, certa vez foi consultar o oráculo e perguntou ao oráculo como ele poderia ficar rico. E o oráculo lhe ensinou, lhe disse que ele encontraria riqueza em casa, que ele tomasse sempre muito cuidado para não ser derrotado, vencido pela ambição. No dia que ele quisesse ser o homem mais rico do mundo, ele causaria um grande mal à humanidade. Bom, ele foi embora com essa informação e, dias depois, foi à savana caçar alguma coisa. E lá encontrou um grande búfalo. Mas que búfalo era esse? Recorto a história para contar a origem desse búfalo. Lá no Orum, os orixás tinham trânsito livre para a terra. Os filhos de todos os orixás vinham ao mundo e do mundo voltavam para lá, sem nenhuma interrupção, sem nenhum pedágio. Mas os filhos de Iku e Arum, da morte e da doença, não podiam vir para cá. Então, Arum, a doença, foi conversar com o Criador, com Olorum, e reclamou disso. Mas por que os nossos filhos não podem e os filhos dos outros orixás podem? Olorum entendeu que os filhos de Arum, os filhos da doença, podiam causar muito mal, muitos prejuízos à humanidade. Mas também não podiam impedi-los, para não ser injusto. E aí ele propôs a Arum que colocasse os filhos dentro de um búfalo encantado. E esse búfalo viria para cá. Então eles poderiam transitar dentro desse búfalo. Esse era o búfalo que o camarada encontrou. E quando ele viu aquele búfalo na savana, ele armou a sua lança e quando ia atingir o búfalo falou com ele. Opa, você quer me matar por quê? Eu não te fiz nada. Ele se espantou com aquele búfalo encantado e disse, eu quero te matar porque eu quero vender o seu chifre, o seu couro, ganhar um dinheiro. Ele disse, não precisa me matar. Vá lá na sua casa agora que você vai encontrar um tesouro. O sujeito ficou meio cabreiro, mas por via das dúvidas, deixou o búfalo ao vivo e foi lá e realmente encontrou um grande tesouro, ficou rico, feliz da vida. Mas passados uns dias ele pensou, foi uma boa, mas eu queria mais. E ele volta à savana já na intenção de encontrar aquele búfalo encantado. E quando arma a lança novamente para matar, o búfalo diz, mas você de novo, já não te dei a riqueza? Ele disse, eu quero mais. E o búfalo então diz, então volte na sua casa que você vai encontrar essa riqueza. Ele vai para lá, já na expectativa e de fato, encontra um tesouro em dobro, maior ainda. Feliz da vida, adquire os bens, mas a ambição dele foi maior. E pela terceira vez ele retornou à savana atrás do búfalo. E quando ele arma a lança para matar o búfalo, disse o búfalo, eu não tenho mais nada para te dar. Já te dei todos os tesouros, você já está rico. Para que você quer me matar? Ele disse que eu quero mais. O búfalo disse, eu não posso. A discussão não levou a solução nenhuma. O caçador se irritou, o guerreiro se irritou, cravou sua lança no búfalo, mas no momento em que ele abate o búfalo, ele se lembra da predição, da orientação do oráculo. Se assusta, se arrepende, tenta reverter, mas naquele momento em que o búfalo vai sendo abatido, vai morrendo, ele vê os filhos de Arum saindo de lá. Os problemas, as pestes, as maldições. Ele, arrependido, ainda tenta lutar contra os filhos de Arum, mas não tem jeito. Ele morre. E os filhos de Arum se espalham pela terra. Tempos depois, os humanos começam a recorrer aos deuses, ao Criador, pedindo que exista uma solução, porque eles começam a adoecer, a sofrer com os filhos de Arum. E Olorum, então, explica que, a partir da ambição do homem, a doença se instala no mundo. Mas que ele daria uma solução. Como aquele homem se arrependeu, como aquele homem foi o único que viu a face dos filhos de Arum, poderíamos nós, humanos, juntarmos os ossos daquele homem, colocarmos num cuscuzeiro,
encimarmos o cuscuzeiro com uma lança, aquela do guerreiro, e cultuarmos a partir de então Obaloaiê, que passa a ser a divindade que faz a intermediação entre os humanos e os filhos de Arão, e os herdeiros da doença. E assim surge o culto ao Molu. Que o Molu, que o Obaloaiê nos guarde, nos proteja, nos inspire, que a nossa união faça a força da resistência, que a nossa união seja a esperança nossa e dos nossos filhos contra, buscando equilíbrio com as doenças que foram postas no mundo pela própria ambição da nossa humanidade. Axé. São 21h30 em ponto. Axé. Então, hoje, a nossa Pai, benção. corrente de oração, Benção. em nome de Obaloaiê. Axé, Axé, Pai. Axé, como o nos guarde e nos proteja. Axé, Pai. Tomou luz seja por nós. Axé. Axé.